existe mais jogar de balão, meu amigo. Ou melhor, balão não. Com bola longa nas costas. Sim. A partir do momento que ele abre os laterais, aí vira balão. É o Roger... que faz o Grêmio jogar assim. E digo mais, eu vou te complementar, porque tem uma coisa muito importante. O Inter, no início da partida, o Roger sabia que o Grêmio seria o time do ímpeto inicial. Seria o time da velocidade. O que o Inter faz? Não foi, né? Segura o jogo. O Inter desacelera a partida. Isso! Não, o Inter coloca o ritmo dele. O controle do jogo, Ernst, ele se dá pelo controle da bola, o controle do território, ou seja, do campo, e um terceiro controle, que é o Roger, com o Alan Patrick representando em campo, foi espetacular. O Roger, ele ditou o tempo que seria do jogo. A velocidade do jogo. Ele dita o ritmo do jogo. Olha só, vai ser meu, tá? O tempo do jogo vai ser meu. Eu vou controlar esse tempo. A primeira briga foi para controlar o tempo, o Grêmio acelerando, o Inter desacelerando. O tempo do jogo foi controlado pelo Roger. Foi ditado por ele. Só quero falar algumas coisinhas sobre o Grenal, tá? Eu acho que de maneira muito prudente, na semana que antecedeu o Grenal, todos nós aqui, e isso é característico do Rio Grande do Sul, a gente tenta estabelecer um certo equilíbrio por conta da mística Grenal, por conta do Grêmio ser o mandante. Mas vamos fazer uma análise fria do campo. É muita diferença. É isso. Isso aí esculhamba os grandes moraldinos que dizem que Grenal não tem favorito. Esse é o ponto. Afora esse cenário místico do Grenal, do Grêmio como mandante, no clássico tudo pode acontecer. Hoje não há comparação entre o que produz o Internacional e o que não produz o Grêmio. Aí eu só quero concluir e tomar o seguinte cuidado. O Grenal de sábado, ele diz menos sobre o Grêmio e mais sobre o Inter. O Inter hoje tem um modelo de jogo. Mas ele também hoje qualquer jogador do Inter entende o modelo do Roger. Sim. Então, o Internacional dita o ritmo de jogo porque tem um modelo estabelecido. O Grêmio levou um mês para contratar um treinador. O Grêmio está entregando jogadores para o Quinteiros há 15, 20 dias. E o Grêmio não tem absolutamente nada. Por isso que eu Mas falei. isso não tira o mérito do Inter. Porque o Internacional soube entender isso através do Roger, tirar proveito disso e nos dois Grenais poderia ter aplicado uma goleada histórica. Nos dois, tamanha diferença. Por isso que quando tu me chama no início dos donos, eu destaco, né, a simbologia que é, né, o Grêmio. Isso aqui. Por quê? Futebolisticamente, e daquilo que nós estamos vendo... que isso é mas não mística. É só pelo Grêmio, é pelo Inter mística. também. O que o Gamba está colocando... Não, é mística. que eu, como torcedor, eu preciso me apegar em alguma coisinha. É que o Gamba está colocando, Pedro, o seguinte... Agora, que se a gente dentro de campo... força para ser assim, não é só esse movimento, não é isso, e nem só esse. É esse. Não estou dizendo, o Inter, ele puxa para cima e o Grêmio está puxando para baixo. E não esqueçam também o seguinte, né? A responsabilidade, quando todo mundo gosta de dar pau no jornalista identificado, né? Porque o jornalista identificado esculhamba, a responsabilidade está vestindo uma camisa também, ela é muito grande. Porque a partir do momento que eu falar algo aqui na sexta-feira, que daqui a pouco pode ser motivação pro vestiário, pode ser daqui a pouco preleção ali, ó, o que o Careca falou, ali o que daqui a pouco o outro lá identificado também falou, os caras não acreditam em nada. Então esse negócio assim de... É claro que a mística que você está falando, do folclore, de todo mundo equiparar, mas a gente tem evidente... Isso, é evidente que o Inter é melhor que o Grêmio, é evidente. Não, é que e sim, mais, e tem uma questão, tá? O Grêmio vai lá e bota lá 12, 13, 14 estrangeiros no grupo, tá? O Inter vai e contrata o Carboneiro, Brian Aguirre, outros jogadores que também não estavam aqui. Mas ele agrega um sistema que já está dando certo. Não é só o sistema. Claro que não sim. É só o sistema, eu vou falar um nome, não treme, tá? Mas eu vou falar um nome. Andrés Nicolás D'Alessandro. Mas por que eu temeria? Porque é o teu pai. Então, assim, ó, a grande questão é a seguinte, tu tem que pegar... Na boa, tá? Eu tenho que dizer isso pra ti, porque isso é uma convicção que eu tenho. Toda vez que o D'Alessandro é enaltecido,
tu diminui o trabalho do Roger. Não tô! Não! Porque o D'Alessandro não teve nada a ver. É que tu não ouviu o que eu falei. É que tu não ouviu o que eu falei. Eu tô falando do Roger, eu tô falando do conjunto e eu tô falando do programa falando bem do Roger, não dá pra elogiar o D'Alessandro. E mais, o que eu tô querendo dizer é que o Inter não só se ajeita dentro do campo com o Roger, mas o Inter se ajeita dentro do campo, fora do campo, melhor dizendo. Importante o Inter tá todo organizado. Claro, por quê? Porque o Grêmio, enquanto o Grêmio... mentalidade, claro, enquanto o Grêmio vai botar um monte de estrangeiro que não sabe nada o que é Grenal. Se questionava a mentalidade. Grenal da fase classificatória, o Inter foi lá, botou o Grêmio na roda com 50 mil. Isso. Se falava em mentalidade, Grenal decisivo, final do Campeonato Gaúcho, primeiro jogo na Arena, o Inter foi lá com 50 mil, botou o Grêmio na roda. E queira o Ribeiro ou não, o Ribeiro não gosta do Alessandro, né? Queira o Ribeiro ou não, o D'Alessandro tem participação nisso, gente. Taticamente, não, isso aí é Roger. Puramente Roger. Taticamente, os méritos são pro Roger, porque o conhecimento tático, eu acho que o D'Alessandro entende também que o Roger tem mais, tá? Que é o treinador do time. É um complemento, Guimarães. A questão da mentalidade, é óbvio que conta com o D'Alessandro, é isso aí. A importância do D'Alessandro não tira a importância do Roger. A importância do Paixão não tira a importância do Roger. Hoje o Inter tá completo com tudo isso que a gente tá falando aqui. O Inter, ele merece ser campeão gaúcho. E ele é, como tu disse no início do programa, o virtual campeão gaúcho. O Inter vai confirmar. O que o Grêmio precisa fazer é não passar por um novo vexame. Só que aí, indo pro lado do Grêmio, nesse sentido, teve uma pergunta na coletiva, e é óbvio que eu respeito, cada um pode perguntar o que quiser, mas que foi na linha, e pode entender o que quiser também, mas vai numa linha de que os jogadores do Grêmio precisam ir no museu, de que eles precisam entender a história do clube. Gente, acreditar que faltou vontade... Pode ser duas coisas, ou tapar o sol com a peneira, ou mostrar que não entende nada de futebol, com todo respeito. O Grêmio, ele perde pro Inter, não é por falta de vontade. O Grêmio mentalizou o ser octacampeão. O Grêmio quer muito ser campeão, os jogadores estão engajados nisso. Mas querer não é poder. A gente imaginava que o Grêmio poderia ganhar de 0,5 a 0. E o torcedor, de modo geral, ele é muito inteligente, ele sabia que o que o Grêmio poderia fazer era uma vitória simples na Arena, empurrado pela torcida, aí, que está de parabéns, aliás. O torcedor do Grêmio fez uma festa espetacular na Arena. Exato. Nos dois. O torcedor do Grêmio tem que ser parabenizado. Só que há uma diferença oceânica de qualidade e hoje também de trabalho, até porque o trabalho do Quinteiros é inicial, mas que já começa justamente a ser questionado porque precisa melhorar. Só que eu quero dizer uma coisa. Não adianta, gente, a gente falar que o Grêmio só dá chutão, e tem responsabilidade do treinador, mas tem qualidade de jogador. E às vezes característica de jogador. Eu vou citar um exemplo aqui. 2018, o Grêmio foi mal no início do campeonato porque preservou jogadores, os titulares voltaram. O Grêmio chegou na última rodada da fase classificatória, necessitando ganhar no Beira-Rio para se classificar. O Grêmio ganha ao natural. É aquele Grenal da discussão do D'Alessandro com o Maicon no Caro Coroa. Aí eles se enfrentam na semifinal. O Grêmio faz 3-0 na Arena, ao natural, e passa trabalho no jogo da volta. Sabem qual foi a principal diferença do jogo da ida pro jogo da volta? Que no jogo da ida o Grêmio teve o Maicon e Arthur, e no jogo da volta não teve nenhum dos dois. Sabe o que isso significa, Gamba? Que qualidade de meio campo faz toda a diferença. Enquanto o Inter tem Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, o Grêmio tem um primeiro volante, que marca, seja ele o Cuejaro ou o Camilo, no caso foi o Camilo, e o Vilha Sante. Não, eu falei que no início do programa, estava de férias, no início do ano. Discordaram de mim, Guimarães e Michele principalmente. Eu falei, Vilha Sante não é 8, Vilha Sante é 5. A melhor fase do Vilha Sante com a camisa do Grêmio, sabe quem era o treinador? Roger Machado. Ele colocava o Vilha Sante de camisa 5 e ele não podia sair da frente da área. E ele foi o líder de desarmes no futebol brasileiro. Não era o Vilha Sante do Renato que abandonava e era incentivado a pisar na área. Não. Camisa 5. O Grêmio precisa de meio-campistas que deem a bola, tenham mais qualidade. Com esse grupo aí, não, pode ser que troquem o Quinteiros, dependendo do que acontecer quarta-feira. Vai vir outro treinador e vai passar trabalho. Não há motivação, Guimarães. Não há vontade que compensem a falta de qualidade no campo. Só quando é uma motivação que o quando a diferença é pequena. Faz, Bruno. Gente, um pouquinho melhor, beleza. Que aí a vontade às vezes mas é que aí é tu tentar encontrar justificativa onde não há. Falta vontade, não é falta pra Normalmente isso é limitação de entendimento de futebol. Não. Tem um momento. Se não entende, daí vai pra esse lado lúdico. Tem um momento quando ele coloca o Edenilson. Foi que o Grêmio quando ele coloca o Edenilson no lugar do Monsalve.
Quando ele coloca o Edenilson no lugar do Gonçalves. Eu ia falar sobre isso. Quando o quarto árbitro levanta a plaquinha do Edenilson, a gente estava numa cabine só de identificados lá na arena, né? Todos os identificados se olharam assim, sabe por que isso? Fez um gol, porque agora a entrada dele. Porque a questão é que tu tem que tirar, só para complementar. A questão é tu tirar um dos melhores entre os piores, que é o Gonçalves. É o único criativo do time, ele não pode. Exato. É isso aí, é isso aí. O ponto não é o Edenilson entrar, o ponto é tu tirar o Monsalve do time. Porque aí mostra que ele não teve o entendimento do jogo. Duas coisinhas. Primeiro, ele não tem o entendimento do jogo. E segundo, mas vocês estão falando, mas vocês estão falando de uma maneira como se o Monsalve tivesse feito uma partida exemplar. Mas é que do Edenilson. É que do Edenilson não espero nada. Concordo. Do Edenilson não espero nada. Do Gonçalves eu espero. Mas eu quero pegar isso para também falar que o seu Monsalve ficou devendo e muito. Não, é claro que ficou devendo e muito. No jogo que todo mundo pediu para ele. Mas é que dele eu espero alguma coisa, cara. Essa é a diferença. Entregou nada, Pedro. Mas eu espero alguma coisa dele mesmo assim. O Edenilson já sei o que ele entrega. Deixa eu te dizer o seguinte. Não era essa a troca. Só para complementar, mas eu só queria falar. Relembrem os 15 minutos iniciais do jogo. Por favor, façam esse esforço, tá? O Monsalve, ele deu 2 ou 3 invertidas, tá? Cara, esse cara é o único vislumbre. Claro, ele tem 21 anos, ele é muito guri. Um time completamente desarrumado do Grêmio, que não oferecia alternativas de jogo, porque o Grêmio era só balão, a bola passava por cima dele. Gente, se tem uma coisa que o Grêmio tem, é o Monsalve, que não vai jogar, ele não é o Pelé, ele não é o Neymar. Para ele jogar bem, o coletivo tem que crescer, sabe? Então, é que as pessoas querem a coisa resolvida ali. Vai lá e resolve o jogo. Parabéns, não. Mas tu sabe, Ribeiro, sabe qual é o maior exemplo da falta de qualidade do Grêmio? O craque do Grêmio já foi o Vila Sante. Não, o Vila Sante... Não. O craque do Grêmio já foi o Cristaldo. O craque do Grêmio já foi o Bright White. O craque do Grêmio agora é o Monsalve. Nenhum deles foi capaz de mudar o patamar do Grêmio. Porque nenhum deles é craque. Isso. Porque nenhum deles é o Alan Patrick. Deixa eu complementar. Nenhum deles é o Fernando. Mas se tu não tem o craque, Bruno, se tu não tem o craque, se tu não tem um jogador diferenciado, isso é um erro. Se tu não tem um jogador para puxar o jogo para ele, e o Monsalve não é ainda esse jogador, embora seja bom jogador, e ele não deveria ter sido retirado, o que tu faz? Concentra as forças naquilo que pode equilibrar, força e velocidade. Tu já perdeu na técnica, o time melhor, faz com força e velocidade. Como é que tu faz? Posiciona teus jogadores e explora os jogadores rápidos. Eu achei um absurdo o Pavon não ter sido substituído pelo Amuso no intervalo. O Amuso deveria ter sido colocado no intervalo. Outro erro, o Grêmio voltou porque é uma velocidade, porque tu tem velocidade, coisa que o Pavon não tem. O segundo momento era... O que o Pavon tem? Entrar o Edenilson, não no lugar do Monsalve, mas ele faz a troca do 6 por meia dúzia, do Camilo pelo Dodge, tu tira o Camilo, puxa o Vila Sante para a primeira e aí tu bota o Edenilson. Tu ajeita o teu meio de campo, tu equilibra o setor, tu faz um espelhinho ali básico, né? Primeiro volante com o primeiro, segundo com o segundo, meia com meia, no Inter, equilibra o setor e puxa a bola com teus pontas rápidos, cara. Era tão óbvio isso pro De Sábado fazer, que eu não entendi nada do trabalho de campo do treinador. Nada. Porque pela uma análise é quase sempre crítica, né? Sim. De criticar mais o Grêmio do que elogiar o Internacional. Isso é uma não coisa meio... isso aqui. Tá? Mas assim, eu queria citar... acho que a gente conseguiu um equilíbrio aqui. Eu queria citar 4 jogadores do Internacional que me parece que estão... Brian Aguirre ele vai citar. Ele cresceu muito. Trabalho de adivinhação. O Bruno Henrique jogou muito. Porque em algum momento, quando o Alan Patrick ficou cercado, ele nunca conseguiu ser marcado, mas quando ele ficou cercado, o Bruno Henrique fez a partilha da bola. Tá? E os 2 extremos que o Inter conseguiu, jogadores jovens de muita personalidade, tanto o Vitinho contra o colombiano, tá? E isso fez o grupo do Inter crescer. Tá. Sabe quem que tu tá elogiando agora? Quem? Roger. 4 reservas. Eu quero elogiar mais um cara. Tu elogiou 4 reservas. Eu quero elogiar mais um cara. O presidente Alessandro Barcelos. Falo muito sério. O Inter é muito... o presidente ele pode ser criticado
por vários pontos. Mas às vezes a crítica é muito mais em cima do resultado do que em cima de uma análise de fato do que acontece. Ganhou, baita presidente, perdeu, nossa, esse presidente não serve. O presidente Alessandro Barcelos, é óbvio que ele cometeu erros ao longo do caminho, que é natural, mas a gestão dele contrata muito bem, Gabo. O Inter contrata muito bem. Se o Inter tem melhores jogadores do que o Grêmio, não é porque o Inter investiu mais, é porque o Inter contratou melhor. Bem pelo contrário. O Grêmio gastou 50 milhões em Wagner Leonardo e Christian Oliveira, que ok, são bons jogadores, mas o Grêmio gasta muito. Isso é tudo que o Inter gastou na janela, nem isso talvez. Eu tenho que elogiar o presidente Alessandro Barcelos, ele contrata bem. O Inter nesse processo, ele cuidou de todos os detalhes. Mas é por isso que eu anoto do Alessandro também. De todos os detalhes. É o todo. Aquela reunião que para muitos foi uma reunião, né, de SWAT 2, né, chacota, olha o que estão fazendo para ganhar um campeonato gaúcho. Aquela reunião emblemática. Claro que é. Aquela reunião emblemática é o gesto de união. Talvez ali na frente, nem todos estão imbuídos dessa união, porque tem um processo eleitoral logo ali na frente. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Mas o consenso é o seguinte, são todos colorados acima de tudo. E ninguém quer ver o Internacional sem conquistar um campeonato gaúcho há 8 anos. Esse é o ponto. Essa reunião, na verdade, ela teve algumas pautas importantes, mas sem dúvida alguma, o principal lance dessa reunião não foram as pautas. Foi o motivo dela. E eu acho que tu pega muito bem. É isso! Ele pegou os colorados importantes da história do Inter e disse assim, ó, o nosso adversário hoje é o Grêmio. Perfeito! Não somos nós. Perfeito! É o simbolismo. É o simbolismo daquilo ali. É o todo mundo se uniu e abraçou o presidente e é o Inter. Mas isso é o bastidor e isso é informação. Isso não é só a semiótica. Houve nesse encontro de notáveis, como estão chamando na internet, exatamente essa frase. Nós temos um inimigo em comum. O inimigo em comum neste momento é o Grêmio. Então, assim, larga a mão a questão política. E aí o Bisol, a gente tem que também fazer um parênteses por Bisol, que ele fala na Zona Mista lá da Arena o seguinte: a vitória, ela estava de volta também, porque ali são dirigentes vencedores, dirigentes que já passaram pela história vencedora do Inter, seja como protagonista, seja imbuído num processo. Pô, tu tinha ali o Fernando Carvalho, não precisa nem dizer, né? Não, ali tá o Inter. Sabe? Mas ali tá o Inter como um todo, sabe? O José Aquino Flores de Camargo, que já contribuiu muito pro Inter, o Marcelo Medeiros, Roberto Melo, outros dirigentes emblemáticos, João Patrício Herman, o filho do Heraldo Herman, presidente de 75, sabe? É diferente. É diferente tu olhar aquilo ali, porque tu até arrepia pela história do clube, sabe? E tem um ponto importante, Guimarães, nisso tudo, que é o seguinte: por vezes, valorizar campeonato gaúcho era algo pejorativo, né? Mostra mais ou menos o seguinte: olha o tamanho do clube, né? Tá pensando em campeonato gaúcho. O Inter se deu conta de que ele precisava voltar a ganhar um título. Não ganhou ainda, tem o jogo da volta. Mas isso mostra a importância que o Internacional tá dando pro Campeonato Gaúcho. E não tem problema nenhum nisso, tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a ganhar. Especialmente para esse, né? Até foi pauta aqui no programa várias vezes, o tamanho que esse gauchão teve e o tamanho da valorização a esse campeonato. Agora, tá 99%, como disse o Ribeiro, do caminho tá percorrido, né? Tu tem que mandar na tua casa. Tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a ter um DNA vencedor. Tem que ensinar esse grupo a dar volta olímpica. Esse é o ponto. Eu ainda acredito que quando passar por uma outra... O Grêmio vai ter muita dificuldade. Quando passar para outra